Fala pessoal, tudo bem? Um tema bem legal que eu queria expor a vocês aqui. Hoje de manhã eu estava dando uma aula particular com um aluno que a gente conversa bastante sobre a vida. A gente tem uma relação, eu acabo criando uma relação de amizade muito forte, né, com os alunos particulares, principalmente, com todos em geral, mas com os alunos particulares a gente tem um contato de uma hora mais de forma exclusiva e acabamos criando esse vínculo, né, afetivo maior, né, essa relação mais próxima, mais conectada. E sempre aparecem uns temas relacionados à vida, família, né, trabalho, e a gente conecta tudo com jiu-jitsu. E a gente começou a falar hoje, no começo da aula, sobre atitudes, né? Sobre como enfrentar uma situação na rua usando o jiu-jitsu, como se preparar para utilizar o jiu-jitsu na vida, no dia a dia. Eu até deixei um caso colocado que aconteceu comigo, uma situação de um questionamento, uma pergunta na realidade, né? O marido da irmã da minha noiva, o Bruno, ele chegou a me perguntar, um dia nós estávamos numa festa de família, e ele perguntou, pô, Cavaca, deixa eu te fazer uma pergunta, você é do jiu-jitsu e tal, você é um cara, pô, conhecido aí, e tem o domínio da arte marcial, você é professor, na sua posição, se por exemplo, alguém mexesse com a Marcele, agisse com falta de respeito, ou sei lá, ou algo do tipo, como você reagiria? Né? E aí eu comecei a falar sobre isso. Foi um pensamento que, né, eu transmiti para ele, eu, Cavaca, hoje, com 40 anos, né, depois de ter vivido diversas fases da minha vida, diversos momentos diferentes de evolução. Se eu olhar para trás, eu vejo uma constante evolução na minha vida e eu tenho certeza que eu vou continuar subindo um degrauzinho de cada vez. Né? Então a minha resposta hoje foi o seguinte para ele. Eu falei, Bruno, é o seguinte, eu, Cavaca, eu procuro me vencer hoje. Porque se eu estou numa situação, num lugar em que faltam com respeito com a minha noiva, com a minha família, seja lá quem for, alguma pessoa, cara, até mesmo um amigo, né? Ou até mesmo hoje em dia pessoas que eu não tenho amizade nem conectividade, mas são pessoas que estão ali que precisam de ajuda. Lógico, quando você tem a relação assim de esposa, de noiva, de irmão, de pai, de mãe, é muito mais emotivo, né? Mas com qualquer pessoa a gente acaba sentindo que ela está sobre uma ameaça e nós, pela atitude que nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós procuramos sempre atender, né, as pessoas que necessitam de ajuda, de auxílio naquele momento. E nessa situação, se acontecesse comigo, eu falei assim, eu dei duas respostas para ele. A primeira eu falei, vamos lá, se acontecer comigo, eu vou me vencer. Eu não vou vencer a pessoa. Como é que eu vou me vencer? Cara, eu sei que eu sou o cara que posso dominar aquela pessoa muito rápido, eu posso imobilizar aquela pessoa, posso fazer com que aquela pessoa fique desmaiada no chão, eu posso quebrar uma articulação daquela pessoa, eu posso, isso coisa de segundos. Por ter o domínio da arte marcial, do jiu-jitsu, que nós praticamos há muitos e muitos anos, mais de 2 décadas. Mas eu sei que eu posso fazer isso com a grande maioria das pessoas. Então isso eu tenho dentro de mim. Só que reagir utilizando isso, para a grande maioria que tem essa certeza que também podem fazer como eu, é a reação natural de todo mundo, é utilizar a técnica que aprendem no jiu-jitsu dia a dia durante muitos anos para se defender usando o contato físico, usando as técnicas de defesa pessoal. Só que eu vou além. Hoje eu me desafio em saber ter a consciência que eu posso fazer isso e não utilizar isso. Eu vejo a arte marcial hoje num outro nível, acima de ter que utilizar a minha técnica que eu aprendi durante anos e me desafiar a mim mesmo nas minhas próprias atitudes. Como, por exemplo,
numa situação como essa, eu não utilizar o jiu-jitsu, a técnica, contato físico, mas sim a utilizar o jiu-jitsu para a vida, todas as lições dessas mais de 2 décadas, para que eu possa tomar a atitude certa na hora difícil, a atitude certa na hora quando você está colocando sob pressão, na adversidade. O que seria isso? Resolver essa situação de uma vez por todas. Como é que você resolve essa situação de uma vez por todas? Apaziguando, com palavras assim como eu estou falando aqui agora no vídeo, olhando no olho como eu estou olhando aqui, como se alguém estivesse na minha frente, mostrando segurança nas palavras, no tom de voz, no olhar. E se isso não fosse necessário, suficiente para vencer aquela situação, sem ser agressivo, sem levantar guarda, cerrando os punhos, sem partir para cima, sem dar um passo para frente, para querer empurrar, para querer agredir verbalmente. Nenhum gesto de agressividade, pelo contrário. Me controlar os meus reflexos naturais, que os meus reflexos naturais hoje estão prontos para me defender a hora que eu precisar com as técnicas de jiu-jitsu, mas o me vencer hoje e dominar uma situação dessa com palavras e com postura, e vou além. Se precisar, abaixar a cabeça e passar por covarde, por bunda mole naquela hora. Sabe por quê? Porque se eu utilizar o que eu tenho de conhecimento técnico de jiu-jitsu, eu vou machucar aquela pessoa, ou posso machucar aquela pessoa. Por mais que eu tenha utilizado para me defender, aquilo vai me trazer mais dor de cabeça. Por quê? Primeiro que hoje em dia, todo mundo tem um celular ao redor. E as imagens são programadas de acordo com o que a pessoa quer colocar para todo mundo ver. Vão puxar meu histórico, não vão querer saber se eu utilizei para me defender ou se eu tomei a iniciativa de uma briga. Eu já estou errado, eu sou praticante de arte marcial, eu não posso atacar, eu já sou diferente na sociedade. Eu tenho que ter essa consciência. E se eu utilizo para dominar alguém, alguém pode utilizar isso contra mim. Vai rolar processo, óbvio que vai. E aí aquela situação que eu já vou ter comigo ali, primeiro que eu agredi alguém, mesmo que seja para me defender, depois eu vou relembrar isso aqui daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, porque processos no Brasil, né? Sabe como é que é a lei? Eu vou ter que ser chamado para comparecer ao tribunal. Por mais que eu esteja certo com o meu advogado, eu vou relembrar dessa situação mais uma vez. O que vai me tirar o sono, o que vai me fazer pensar em coisas negativas, o que vai me trazer energia negativa mais uma vez, não só naquele momento inicial. E aí nada vai ser resolvido na primeira audiência, e tem mais uma, e mais uma, e mais uma. Isso se arrasta durante anos. E você, toda hora que você vai aproximando disso, você traz lembranças negativas, pensamentos negativos. Isso pode atrapalhar a tua caminhada, a tua jornada. Que você pode muito bem abaixar a cabeça, passar por bunda mole e sair andando e resolveu a situação. Cara, tá na Bíblia. Jesus já dizia isso. Quem sou eu para me comparar a ele? Mas eu tenho exemplos dos maiores e melhores vindo dele mesmo, que já estava lá, mais de 2000 anos atrás, escrito. Quando você tomar um tapa no rosto, dê a outra face que a situação está resolvida. E é isso que eu me cobro e me venço e trabalho para me vencer todos os dias em pequenas atitudes e numa atitude como essa, que eu precise usar a técnica de defesa pessoal de jiu-jitsu que eu tenho domínio, mas que eu mude de nível, que eu utilize palavras e a habilidade gerada através da experiência da vida e a segurança, o autocontrole, a autoconfiança gerada pelo que eu sei de jiu-jitsu e arte marcial, para que eu encerre a situação da melhor maneira ali. E sabe como é que a vida é? A vida dá voltas. A vida realmente ela dá voltas. Sabe por quê? Porque esse cara que muitas vezes fez aquilo, né? E muitas vezes ele pode ter prevalecido daquilo. Se você passa por uma situação dessa e você abaixa a cabeça e passa por bunda mole, ele vai se crescer naquela situação. Mas você não liga para isso. Não tem problema. Você sabe que você pode fazer o que você quiser com aquele cara que é o valentão naquele momento. Você resolveu a situação. Você pegou a sua noiva, eu peguei minha noiva e fui embora para casa. Passei sim por um momento de
na aparência ali para todo mundo, de covarde, de bunda mole. Só que eu fui para minha casa, resolvi, eu tô com a cabeça tranquila. Eu fiz o certo na hora difícil. Né? E aí, olha só a situação. E se essa história, eu falei para ele, se essa história decorre no final de semana seguinte, esse cara que fez isso, ele se encontra com os amigos numa churrascada e tá todo mundo lá bebendo, usando droga, né? Doidão. As mulheres deles num canto e eles no outro, o grupinho dos homens falando de mulheres, né? O que é super certo, né? Quantas vezes já não viram e presenciaram isso, já não fizeram. Não é o correto. E aí, mas acontece. E esses caras que fazem isso, aí chega esse cara tá se vangloriando numa situação, contando o que ele fez, que mexeu com a mulher de um cara, o cara ainda foi conversar com ele, ele meteu o dedo na cara do cara, o cara baixou a cabeça e saiu andando. Só que o mundo é pequeno, não é Santos que é pequeno, nem a Baixada Santista é pequeno, nem o Brasil, o mundo é pequeno. Eu viajo o mundo todo e eu sei disso. Então esse cara chegou e foi contar para os amigos. Pô, vocês não sabem. Cheguei lá, mexi com a mulher de um otário aí. Pô, e ele tava lá. Pô, ele veio falar comigo, querer ainda mó bunda mole, não falou nada, ainda quis conversar. Eu meti o dedo na cara dele, todo mundo olhando lá. Pô, passou mal vergonha, mal papelão. Pô, um cara assim, um cara com pô, tatuagem toda no braço, assim, tal, alto. A noiva dele é uma loira, não sei o que e tal. E aí, no grupo de amigos, tem um que fala, pô, mas como que esse cara... fala de novo, fala mais um pouquinho desse cara. Aí daqui a pouco ele começou a descrever, aí outro cara fala assim, pô, mas parece ser o Cavaca, né? Ou parece ser quem seja que for, mas estou me colocando na história. E aí o cara fala, não, mas quem é Cavaca? Aí os caras começam a puxar o histórico e mostrar pra ele quem é. Quem seja eu, quem seja outro praticante, outro lutador que tomou a atitude certa na hora difícil. E aí o cara é campeão mundial, o cara é líder de praticante de jiu-jitsu, professor de vários campeões mundiais. O cara, você tá maluco, o cara podia ter te zoado ali, te colocado no chão, feito isso e aquilo contigo, a hora que ele quisesse contigo, com o teu amigo, com a tua mulher, com o teu filho, com o teu irmão, com todo mundo. E o cara baixou a cabeça e foi pra casa. Você tá maluco, cara, que você fez isso? Porra, você tem noção? Você pode ter arrumado um problema, você podia ter arrumado um problemão pra sua vida, cara. E o cara ali, aquele que tava dando a palestra, né, levando vantagem, ele já começou a baixar a cabeça. Já começou a pensar, né? E dentro dele já está o pensamento, caramba, por que esse cara não fez nada comigo? Por que será que ele abaixou a cabeça então e passou de bunda mole? Se ele tem esse histórico todo, se ele tinha condições de fazer isso tudo comigo e não fez. E aí eu respondi para ele, porque isso é arte marcial. Isso é arte marcial. Porque a vida ensina. Eu não agredi, eu não me defendi usando a técnica e hoje eu não vou ter nenhum processo, eu não vou ter nenhum pensamento negativo, eu não vou ter nenhuma atitude que martele a minha cabeça, me machuque, falando que, pô, eu podia ter evitado. Nada, tô zerado, foi só naquele momento. Só que esse cara, ele vai carregar essa lição pro resto da vida. E vocês podem ter certeza que nunca mais ele vai tomar a mesma atitude que ele tomou essa única vez, ou a última vez. Isso é jiu-jitsu, isso é se desafiar, isso é buscar evolução. É isso que eu busco todos os dias da minha vida. Desde o momento que eu compreendi como é que se vive. É isso que eu ensino para todos os meus professores, para todos os meus alunos, para todos os meus amigos. Eu dou o exemplo, depois eu falo se for preciso. Mas esse é o desafio, foi a resposta que eu dei. E a segunda resposta que eu dei, além dessa surra psicológica que esse cara acabou tomando, essa grande lição, sem eu ter que utilizar técnicas de defesa pessoal nenhuma, a segunda resposta foi, eu falei, Bruno, e é o seguinte, a chance disso acontecer, que você colocou a situação, comigo é 90% menor do que acontecer com você. Por quê? Porque os lugares que você vai, que todo mundo vai, eu não vou.
A relação que eu tenho com pessoas é na minha casa, na casa da minha família e dentro da minha escola. Só. Pode acontecer comigo? Pode. Sabe aonde? No supermercado, que a chance é mínima. Na padaria, que a chance é mínima. No trajeto da minha casa até a minha escola, que a chance é mínima. Ou raras vezes em algum restaurante que eu saí para almoçar com a minha família, que nem isso eu busco fazer. Eu me isolo. Eu não dou oportunidade para que coisas negativas apareçam na minha vida, nem da minha família. Eu me protejo. Eu não dou oportunidade para nada de ruim chegar perto de mim, porque eu preciso estar forte, eu preciso estar blindado para oferecer essa energia, para oferecer essa lição, esses ensinamentos para as pessoas. É uma opção de vida, é algo que eu escolhi para mim e eu vivo feliz. Eu mudei de uma maneira de 2 anos para cá para poder viver o meu mundo e falo para vocês, eu me sinto cada dia mais realizado, cada dia mais feliz e no caminho certo. Diferente de que se essa situação ocorresse, se eu estivesse na noite, bebendo, em bar, em balada, em festa, essa situação teria muitas chances de acontecer comigo ou com qualquer outro que está. Mas comigo eu diminuí em muitos porcentos a chance de qualquer situação como essa acontecer na minha vida e na vida da minha família. Valeu, pessoal. Esse foi o recado, esse foi o bate-papo que eu tive aí com o meu aluno, quis dividir com vocês. Desculpa o áudio e o vídeo tá um pouco longo aí, mas eu tenho certeza que vale a pena. Vale a pena de verdade. Valeu, beijo no coração de todos. Espero que aproveitem o vídeo. Os